Olá, esse é o canal Mundo Descomplicado e hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável, indústria e economia circular. O desenvolvimento sustentável é aquele que preserva os ecossistemas e permite que os recursos naturais, como água, plantas e minerais, sejam conservados para as gerações futuras. A palavra ecossistema, ela vem do grego. Ela é derivada da palavra oikos, que quer dizer casa, e sistema, que quer dizer sistema mesmo. O ecossistema é um conjunto dos organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos. Um ecossistema ele representa o conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Por isso ele é composto por seres bióticos e abióticos. Os seres bióticos são seres vivos. Os seres abióticos são seres sem vida. Exemplo de seres sem vida é a luz solar, a água, o solo. Atualmente a Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes. E esse enorme número de pessoas utiliza os recursos do planeta todos os dias. E por isso, o desenvolvimento sustentável tenta achar maneiras de proteger a Terra e conservar seus recursos naturais. Um dos maiores problemas do desenvolvimento sustentável é a questão da indústria. A indústria é uma atividade econômica que surgiu na primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX. A indústria ela tem por finalidade transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, utilizando força humana, máquinas e energias. E é aí onde nós detectamos dois problemas que a indústria tem, referente ao desenvolvimento sustentável. A primeira é que a maior parte das indústrias ela se alimenta de energia de combustíveis fósseis, como o carvão, mineral, o petróleo e o gás natural. Os combustíveis fósseis eles são restos de matéria orgânica provenientes da decomposição de seres vivos. E como é que se formaram esses combustíveis fósseis? Os restos de matéria orgânica eles foram sendo soterrados nas camadas mais profundas da crosta terrestre. E ali eles preservaram o oxigênio, ocorrendo a sua decomposição por serem submetidos à ação de bactérias, pressão e calor. E é a queima ou combustão para gerar energia desses combustíveis fósseis que produz os gases poluentes, tais como o dióxido de carbono, o CO2, que é considerado por muitos como o principal causador do aquecimento global. As indústrias elas são totalmente dependentes desses combustíveis fósseis. O uso desses combustíveis polui não só o ar, como o solo e a água, além de produzir gases para o aumento do efeito estufa. E como é que a gente pode tentar resolver esse problema? A gente pode tentar resolver esse problema através da economia circular. Mas o que é economia circular? A economia circular é uma nova forma de pensar no nosso futuro e como nos relacionamos com o planeta, dissociando o crescimento econômico e o bem-estar humano do consumo crescente de novos recursos. A economia circular, ela possibilita o aproveitamento inteligente de recursos utilizados por nós, reutilizando esses recursos, dando vida a eles em novos produtos, inserindo eles de novo no processo produtivo. Os resíduos, que são as partes que sobram de nossos componentes eletroeletrônicos, são reparados quando precisam e reutilizados em novos processos, em vez de servirem como lixo, que é o lixo eletrônico, e serem absolutamente jogados fora. A economia circular ela elimina o atual processo produtivo, a famosa economia linear. Mas o que é a economia linear? A economia linear é uma forma de organização da sociedade baseada na extração crescente de recursos naturais, em que os produtos feitos a partir desses recursos são utilizados até serem descartados como resíduos. Existem três palavras que ajudam a definir a economia linear. É extrair, produzir e descartar. É assim que funciona a questão da economia linear. O que são os resíduos? Os resíduos, mais habitualmente chamado por lixo por nós, é tudo aquilo que não é aproveitado nas
atividades humanas. Eles podem ser provenientes das indústrias, do comércio e até das residências. E para você entender sobre aquilo que eu estou falando, é muito comum a gente chamar o resíduo, ou a gente ouvir falar em reportagem, ou até mesmo em textos, a questão dos resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, eles podem ser divididos em dois tipos, os resíduos orgânicos e os resíduos inorgânicos. Os resíduos orgânicos, eles são provenientes de matéria viva. Para definir um resíduo orgânico, a gente pode citar como exemplo restos de alimento, aquilo que estraga, as cascas de frutas, de legumes, restos de plantas, como as folhas que caem das árvores, e até mesmo as fezes. Os resíduos inorgânicos são os resíduos de origem não viva. São derivados de materiais como plástico, vidro e os metais. Então, se um dos problemas da indústria é a questão da energia, o outro é a questão desses resíduos. Nas últimas décadas, o modelo econômico aumentou significativamente a qualidade de vida da população. E é por isso que essa questão do consumo é tão evidente na sociedade atual. E aí eu aproveito para explicar para vocês a questão da economia circular. Somente através da economia circular a gente vai poder melhorar o uso dos nossos recursos naturais. A economia circular, ela vem para resolver um problema do esgotamento dos nossos recursos naturais. Se a gente souber reaproveitar o material que a gente já tem, a gente vai poupar o esgotamento de recursos naturais da Terra. Então, como é que a gente consegue manter essa questão da economia circular? Se a gente tivesse lá, vou começar nesse ícone de baixo, que é o ponto de entrega voluntária. Pegasse os nossos objetos eletroeletrônicos, levasse os nossos objetos que a gente não fosse mais utilizar para um ponto de entrega voluntária, nesse local eles poderiam fazer a coleta desses objetos e a reciclagem. E daí eles conseguiam dar um destino do que é produzido e do que é descartável. Esses objetos, eles iam estender sua vida útil. Eles iam poder fazer reparos em peças que por algum motivo tenham dado defeito. E daí esse material reutilizado poderia servir de matéria-prima, como vocês podem ver aí, terceiro ícone. E daí eles conseguiriam reutilizar esses objetos que já foram matéria-prima na cadeia produtiva de novo. Poderiam fabricar outros objetos e colocar esses objetos para comercialização. Daí vocês podem perceber que o que antes era considerado resíduo passa a ser um recurso, que é justamente esses objetos que as pessoas se livraram estão se tornando novos componentes eletroeletrônicos. Isso otimiza o atual modelo de produção e faria com que se ampliasse a questão da reciclagem de componentes. E aí, depois de comercializado, as pessoas que comprassem esses produtos, quando chegasse na fase de descarte, ou seja, a fase que o objeto não teria mais serventia para ela, ela levaria esse objeto, esse eletroeletrônico, no ponto de entrega voluntária novamente. Então, esse tipo de forma de produção gera uma economia circular. Daí o nome, economia circular. Com os princípios da economia circular, a sociedade diminui os impactos negativos do consumismo, porque ela cria uma nova forma de consumo, no contexto social e ambiental. Inúmeras oportunidades podem surgir com a transição do modelo linear, que foi o que eu expliquei antes, para a economia circular. As palavras que definem melhor a economia circular é inovação, reuso, compartilhamento, manutenção e reciclagem. E assim eu me despeço de vocês, espero que eu tenha ajudado a esclarecer os principais pontos desse tema. Não deixe de acompanhar outros temas importantes também e até mais.